Os segredos do passado americano. Animais extintos que desafiam a imaginação. Muito antes de qualquer civilização florescer nas Américas, muito antes dos povos indígenas estabelecerem suas comunidades ou dos europeus chegarem ao continente, o território que hoje conhecemos como Estados Unidos era um lugar completamente diferente. Era um mundo habitado por seres extraordinários, animais tão desconcertantes na sua forma e função, que parecem escapados de um universo paralelo ou de uma mente criativa de ficção especulativa avançada. Criaturas que testavam os limites do que pensamos ser possível biologicamente. Nesta exploração profunda, vamos retroceder milhões de anos, atravessando camadas geológicas de tempo, para desvendar os mistérios dessas criações da natureza que habitaram o continente americano. Vamos conhecer os gigantes herbívoros, os répteis blindados e os voadores magistrais que dominaram seus respectivos períodos geológicos. Uma jornada fascinante através de eras extintas e formas de vida que simplesmente não têm comparação com nada que existe hoje. O primeiro titã, Desmatossuchus spurensis. Imaginemos a cena. Estamos no Texas, mas não o Texas que conhecemos. Não há cidades, não há pastagens domesticadas, não há o Velho Oeste com seus duelos e cavalos selvagens. O que temos diante de nós é uma terra intocada, selvagem em sua essência mais pura. Estamos na Era Triássica, uma era que se estende milhões de anos no passado, aproximadamente 230 milhões de anos atrás, para ser preciso. Uma época tão remota que faz qualquer período histórico humano parecer recente. Neste cenário primitivo, dominado por vulcões ativos que vomitam lava quente, por rios selvagens que cortam a paisagem com força bruta e por florestas densas que cobrem tudo o que enxergam, vive uma criatura verdadeiramente extraordinária. Seu nome científico ressoa com complexidade. Desmatossuchus spurensis. Uma denominação que, apesar de sua natureza técnica e intrincada, não faz justiça à verdadeira esquisitice desse animal quando o observamos pessoalmente. É uma criatura que parece ter sido esculpida pela evolução com um propósito muito específico em mente. A primeira impressão que teríamos ao encontrar essa criatura seria de perplexidade absoluta. Estamos olhando para um réptil que incorpora características defensivas de forma tão extrema que parece uma criação de um designer evolutivo que decidiu levar a proteção ao seu máximo extremo. Seu corpo lembra, à primeira vista, um porco moderno em tamanho, mas aqui termina qualquer semelhança com animais contemporâneos. Seria como comparar um veículo blindado militar com um automóvel comum. Este animal possuía uma estrutura corporal coberta de algo extraordinário, placas ósseas massivas, conhecidas no mundo científico como osteodermos. Essas placas formavam um tipo de armadura, um escudo biológico que protegia o animal de todos os ângulos. Era uma proteção contínua, sem lacunas ou fraquezas aparentes. Mas a verdadeira característica marcante desse animal não eram as placas, mas sim algo muito mais impressionante: seus espinhos. Enormes espinhos projetavam-se dos seus ombros como lanças de pedra, apontando para o céu em uma exibição de força bruta e potencial defensivo. O que mais intriga os cientistas e paleontólogos modernos é a questão de para que serviam esses espinhos. Seriam simplesmente um mecanismo defensivo, uma forma física de afastar predadores? Ou teriam uma função mais sofisticada, como demonstração de status social,
uma forma de estabelecer domínio territorial ou até mesmo atrair parceiros reprodutivos. A verdade é que provavelmente serviam para ambas as funções, como frequentemente ocorre na evolução. Muitas características biológicas cumprem múltiplos propósitos simultaneamente. Apesar de sua aparência formidável e potencialmente agressiva, apesar de seus espinhos que pareciam feitos para infligir dano, o Desmatossuchus era completamente inofensivo do ponto de vista predatório. Ele era um vegetariano convicto, um pacífico comedor de plantas. Sua boca, em vez de ser equipada com dentes afiados para rasgar carne, era plana e larga, mais semelhante a um bico de ave. Sua anatomia bucal era perfeita para arrancar vegetação baixa, para raspar folhas de plantas e extrair alimento do solo. Os especialistas que estudam esses fósseis têm uma teoria fascinante sobre seu comportamento. Acreditam que o Desmatossuchus usava sua mandíbula inferior, que tinha um formato de pá, para escavar o solo, procurando raízes nutritivas, desenterrando tubérculos ancestrais e extraindo plantas aquáticas das margens úmidas e lamacentas dos rios que atravessavam o Texas primitivo. Imagine esse animal se movimentando lentamente pelo pântano, mergulhando sua cabeça na lama para buscar sustento. Esse comportamento nos revela uma característica surpreendente sobre esse animal. Apesar de sua aparência guerreira, apesar de sua armadura e seus espinhos intimidadores, o Desmatossuchus levava uma existência tranquila e pacífica. Não era um perseguidor de presas, não era um caçador estratégico. Era um forrageiro, um procurador de plantas, alguém cuja vida se dedicava à busca de alimento no solo e nas águas rasas. Em termos de dimensões, o animal media entre 4 e 5 metros de comprimento. Em seu ambiente, cercado por árvores primitivas e rochas antigas, era uma figura imponente, uma presença que não podia ser ignorada facilmente. Sua linhagem, conhecida como Aetosaurus, produziu vários membros notáveis, mas o Desmatossuchus era certamente um dos mais extremos em sua adaptação defensiva. Era o ápice da defesa passiva. Agora, aqui vem uma questão importante de genealogia evolutiva. O Desmatossuchus não era um ancestral direto dos dinossauros. Embora vivesse no mesmo período, compartilhando o planeta em uma época que precederia os grandes répteis pelos quais o Triássico é conhecido, sua linhagem era diferente. Era, na verdade, um primo distante dos crocodilos modernos. Ambos compartilhavam um ancestral comum antigo, mas depois evoluíram em direções completamente diferentes. Enquanto os dinossauros desenvolveram-se no sentido de maior mobilidade, velocidade e agilidade, alguns aperfeiçoando técnicas de caça aprimoradas, o Desmatossuchus seguiu um caminho evolutivo distinto, o caminho da defesa extrema, da proteção corporal sofisticada, da resistência ambiental. Era como se a evolução oferecesse duas estratégias diferentes para sobreviver, e o Desmatossuchus escolheu a via defensiva. O Colossus das Planícies, Brontotherium hatcheri. Avançamos no tempo. Milhões de anos passam como páginas em um livro. Estamos agora no período Eoceno, uma era diferente, um mundo que começava a se moldar em formas mais reconhecíveis, aproximadamente 37 milhões de anos atrás. Nas planícies que hoje chamamos de Dakota do Sul e Nebraska, uma criatura colossal percorria a terra com uma presença que inspirava reverência. Seu nome, Brontotherium hatcheri, significa algo como a besta do trovão, um nome que captura perfeitamente a natureza imponente desse animal, um título que ecoa poder e magnitude. Este era um dos maiores mamíferos de sua época, um titã herbívoro que testava os limites do tamanho corporal para animais que não consumiam carne.
Com aproximadamente 2,5 metros de altura apenas nos ombros e pesando mais de 2 toneladas, o Brontotherium era um espetáculo de peso e musculatura. Para colocar em perspectiva, esse animal pesava aproximadamente o mesmo que um elefante africano moderno, porém com uma estrutura corporal completamente diferente. Seu corpo, à primeira observação, lembrava remotamente um rinoceronte contemporâneo, mas aqui as similaridades terminavam abruptamente. Sua cabeça era onde a verdadeira excentricidade se manifestava. Localizados na parte frontal de seu crânio, 2 chifres achatados erguiam-se dramaticamente, formando uma estrutura que lembrava uma forquilha de pedra. Esses chifres não eram formados de queratina, como nos rinocerontes modernos, mas eram estruturas ósseas sólidas, crescimento ósseo permanente que fazia parte integral de sua anatomia craniana. Para que serviam essas estruturas? Os investigadores especulam que funcionavam como ferramentas de competição entre machos da espécie. Durante a época de reprodução, 2 machos enfrentavam-se usando seus chifres para demonstrar força, poder e aptidão genética. Era um sistema de seleção sexual sofisticado, onde o mais forte conseguia direitos reprodutivos e controle territorial sobre áreas de pastagem. Uma luta pelo poder e pela continuação da linhagem. Apesar dessa aparência intimidadora, apesar desses chifres que pareciam feitos para combate e carnificina, o Brontotherium era completamente vegetariano. Seus dentes eram especializados, projetados especificamente para processar e triturar folhas, arbustos e outros alimentos vegetais. Ele percorria as paisagens abertas, as margens dos rios e florestas primitivas, alimentando-se constantemente, seu corpo massivo exigindo quantidades enormes de comida diariamente. A alimentação era uma tarefa constante, uma necessidade imperativa. Observando mais atentamente o Brontotherium, notaríamos algo interessante sobre a posição de seus olhos e narinas. Estavam localizados relativamente altos em sua cabeça, uma característica que sugere aos paleontólogos que esse animal tinha afinidade particular por ambientes aquáticos ou pelo menos pantanosos. Provavelmente passava parte significativa de seu tempo em água, mantendo grande parte de seu corpo submerso enquanto permanecia atento ao ambiente circundante. Podia ficar parcialmente submerso enquanto comia plantas aquáticas. O Brontotherium pertencia a um grupo de mamíferos chamado Perissodactylus, o mesmo grupo que inclui cavalos modernos, antas e rinocerontes. Mas dentro dessa categoria maior, ocupava sua própria família distinta, os Brontotherius, um grupo que experimentou seu apogeu durante o Eoceno e depois desapareceu completamente antes mesmo dos primeiros ancestrais humanos evoluírem. Uma linhagem que floresceu e desapareceu sem nunca encontrar a espécie humana. Esses animais viviam provavelmente em grupos, em rebanhos que percorriam grandes extensões territoriais em busca de alimento suficiente para suas necessidades calóricas extremas. Suas pernas, espessas e musculares, não eram feitas para velocidade ou agilidade. Eram feitas para resistência. Esses animais caminhavam em velocidade constante, criando trilhas invisíveis através da vegetação primitiva, deixando rastros que permaneceriam marcados na geologia do continente. O solo se movia com seus passos. O enigma semiaquático. Placerias externos. Continuamos nossa jornada através do tempo. Voltamos novamente ao passado, retrocedendo para um período anterior ao Brontotherium. Estamos novamente no Triássico, mas em um local completamente diferente. Arizona. Um Arizona ancestral, recuado mais de 220 milhões de anos no passado.
uma época anterior até mesmo aos primeiros dinossauros que dominariam o Jurássico. Neste deserto primitivo, que não era exatamente um deserto como imaginamos hoje, mas sim um local de clima quente e úmido, com rios caudalosos e pântanos extensos cobrindo grandes porções da terra, vivia uma criatura que desafia categorização simples. Seu nome era Placerias externus, uma criatura que pertencia a um mundo muito diferente do nosso. À primeira vista, esse animal apresentaria uma série de características desconcertantes e imediatamente perturbadoras. Seu corpo era robusto, extremamente comprimido, coberto de pele espessa. Mas o mais notável era a presença de um bico córneo, uma estrutura que o fazia parecer uma fusão bizarra entre um hipopótamo e uma tartaruga, embora claramente nenhum desses ancestrais fosse responsável por sua evolução. Era como se a natureza tivesse combinado características de múltiplas criaturas em um único organismo. Aqui está um detalhe crucial. O Placerias não era um réptil como poderíamos imaginar. Tampouco era um mamífero moderno. Pertencia a um grupo totalmente extinto e bem diferente de qualquer coisa viva hoje, conhecido como os sinodontes. Esses animais eram sinapsídeos, uma linhagem que eventualmente evoluiria para dar origem aos mamíferos que conhecemos. Mas o Placerias era de uma época anterior, uma criatura primitiva dessa linhagem. Era um elo perdido entre a era dos répteis e a era dos mamíferos. Com até 3 metros de comprimento de ponta a ponta e pesando mais de 1 tonelada completa, o Placerias era indiscutivelmente um dos maiores herbívoros do final do Triássico. Sua anatomia era especializada para um estilo de vida semiaquático, mas essa especialização não o confinava apenas às águas. Podia vagar pela terra com certa facilidade. Suas pernas eram curtas, mas extraordinariamente fortes. Essas pernas curtas o permitiam navegar pelo solo com relativa facilidade, apesar de seu peso massivo e impressionante. Além disso, tinha garras desenvolvidas que usava para cavar, abrindo caminho através da vegetação rasteira e revolvendo solos úmidos em busca de alimento. Suas garras eram ferramentas de sobrevivência especializadas. O crânio do Placerias era verdadeiramente singular e notável. Em vez de dentes frontais convencionais, possuía um bico córneo, semelhante ao bico de uma tartaruga, que era perfeito para cortar e rasgar folhas fibrosas e brotos tenros. Atrás desse bico, pequenas presas curvas projetavam-se da mandíbula superior, não muito diferentes das de um javali moderno. Essas presas adicionavam um elemento de ferocidade à sua aparência. Essas presas, apesar de seu tamanho relativamente modesto comparado ao resto do corpo, tinham importância funcional considerável. Serviam provavelmente como ferramentas sociais, usadas em confrontos entre machos pela hierarquia e pelo direito de reprodução. Também podiam servir uma função defensiva contra predadores que ocasionalmente encontrasse em seu ambiente. Eram símbolos de poder social e ferramentas de sobrevivência simultânea. No ecossistema triássico, o Placerias coexistia com uma variedade impressionante de outras criaturas. Vivia em um mundo que era simultaneamente mais simples e mais estranho que o nosso, preenchido com formas de vida que não existem mais em lugar nenhum. Cada criatura ocupava seu nicho, cumprindo seu papel na teia complexa da vida primitiva. O Placerias era apenas uma pequena peça desse quebra-cabeça evolutivo gigantesco que se desenvolvia há milhões de anos.